O bilionário viu a jovem faxineira chorando ao telefone no corredor do hotel na manhã seguinte. Convidou-a para sua mansão. O corredor acarpetado do Grand Meridian Hotel estava silencioso, iluminado pelo brilho suave dos apliques nas paredes e pela luz da lua que entrava pelas altas janelas de vidro. Era quase meia-noite e o corredor estava vazio, exceto por uma única figura. Encolhida perto do armário de suprimentos, os ombros dela tremiam em silêncio. Lena abraçava os joelhos contra o peito enquanto segurava o telefone com força. Sua voz era um sussurro tensa de desespero. Não, mamãe. Você não pode vender a aliança de casamento. Não a do papai. Eu vou dar um jeito. Eu prometo. Por favor. Só me dá mais alguns dias. A linha crepitava com os soluços abafados do outro lado. A voz da mãe, fraca e quebrada, perguntou: Como? Sua irmã precisa do remédio amanhã? Lena mordeu o lábio, sentindo o gosto metálico do sangue. Eu faço hora extra. Eu limpo todos os andares desse hotel, se for preciso. A voz falhou. Só não deixa ela pensar que a gente desistiu. Uma porta no fim do corredor se abriu com um leve clique. Um homem alto, vestindo um terno escuro sob medida, saiu distraidamente enquanto rolava o celular com o polegar. Andrew Callahan, CEO da Callahan Equity, acabava de encerrar uma ligação internacional com investidores. A noite tinha sido longa, e seu rosto carregava o peso silencioso de decisões milionárias. Mas no instante em que ouviu a voz dela, algo mudou. Seus passos diminuíram. Vido, Lena murmurou no telefone, a palavra saindo em um fio de voz, frágil, quase um lamento. Andrew parou atrás de uma coluna de mármore, fora do campo de visão dela. Por um momento considerou simplesmente passar reto, fingir que não ouviu. Aquilo não dizia respeito a ele. Ela era apenas parte da equipe do hotel, uma das tantas que ele via sem ver todos os dias no saguão. Mas ele não passou. Ficou ali, imóvel, observando de longe, com respeito. Lena enxugou o rosto às pressas, levantou-se, endireitou a postura. Encerrou a ligação sem se despedir, guardou o celular no bolso do uniforme e ajustou o carrinho de limpeza ao lado. Seus olhos estavam inchados, o rosto marcado pelas lágrimas recentes, mas as mãos se moviam com uma precisão serena. Ela bateu de leve na porta da próxima suíte, forçou um sorriso treinado de atendimento e desapareceu lá dentro. Andrew permaneceu onde estava por mais um tempo, encarando o corredor vazio. Havia algo na voz dela. Mais que dor, mais que medo. Algo que perfurava o ruído constante de sua vida impecável. Não era pena o que ele sentia. Era outra coisa. Algo mais sutil. Algo que perguntava: quando foi a última vez que você realmente enxergou alguém? Naquela noite, ao voltar para sua suíte, ele serviu-se de um copo de água sem gás e sentou-se à janela, por mais tempo do que de costume. A cidade abaixo brilhava como um mapa digital, perfeita, poderosa, distante. Em algum lugar lá fora, havia uma garota esfregando azulejos de banheiro para comprar a insulina da irmã. Ele não sabia o nome dela, mas jamais esqueceria a forma como ela havia se desculpado, por simplesmente existir. Na manhã seguinte, Lena voltou ao mesmo corredor, empurrando seu carrinho, os olhos opacos pela falta de sono. Passara a noite inteira fazendo cálculos. Quantas horas a mais conseguiria trabalhar antes de desabar de vez? Quando chegou ao quarto, no fim do corredor, um homem de terno cinza surgiu de repente, atravessando seu caminho. Com licença, disse ele com uma voz calma, mas firme. Ela se virou, assustada. Ele não sorria. Também não franzia a testa. Apenas a observava com atenção. Não sou um hóspede vindo reclamar, continuou ele, percebendo o olhar desconfiado dela. Mas ouvi você ontem à noite. Estava no quarto, no fim do corredor. O rosto de Lena corou. Me desculpe. Eu não devia... Ele ergueu a mão com gentileza. Não se desculpe. Ela ficou imóvel.
A maioria das pessoas ou se calava ou falava demais, mas ele dizia exatamente o suficiente. Do bolso do paletó, ele tirou algo e lhe entregou. Um cartão escuro, elegante, com um nome gravado em prata. Andrew Callahan. No verso, um endereço. Se você estiver aberta a algo diferente, disse ele, vá até lá hoje, às 7 da noite. O que é isso? Perguntou ela cautelosa. Um trabalho. Não é caridade. Nem pena. Lena olhou para o cartão. Suas mãos tremiam de novo, mas dessa vez não era de medo. Por que eu? Ele a encarou por um instante antes de responder. Porque a maioria das pessoas chora quando quebra. Você chorou e voltou ao trabalho. Dito isso, ele assentiu uma única vez e foi embora, com um passo firme, como se tivesse acabado de fechar mais um negócio. Mas algo havia mudado. Pela primeira vez em anos, Lena sentiu que alguém realmente a tinha enxergado. Não como uma camareira, não como um problema, mas como uma pessoa. O endereço no cartão levava a um bairro tranquilo, afastado do centro, onde o barulho da cidade dava lugar ao sussurrar das árvores e ao canto distante dos pássaros ao entardecer. Lena parou diante de um portão de ferro, coberto por eras, segurando o cartão como se fosse um bilhete frágil para outro mundo. Trocara o uniforme do hotel pela roupa mais apresentável que possuía. Uma blusa desbotada, jeans limpos e sapatos emprestados, um número acima do seu. O cabelo preso em uma trança simples. Cada parte dela gritava para dar meia volta. Aquilo podia ser uma armadilha, uma piada cruel, ou um teste que nunca teria chance de passar. Mas algo mais fundo, mais silencioso, manteve seus pés firmes no chão. Ao apertar o interfone, ouviu um leve zumbido. Uma voz feminina, calorosa e profissional respondeu: Senhorita Lena, por favor, entre. O Sr. Callahan está esperando por você. O portão se abriu com um rangido suave. A casa não era nada do que ela imaginava. Não era um palácio, nem uma estrutura fria e moderna. Era uma construção colonial, antiga, com venezianas de madeira e uma varanda ampla que abraçava a fachada. As luzes lá dentro não eram fortes nem luxuosas, apenas acolhedoras. A porta da frente se abriu antes que ela pudesse bater. Uma mulher na casa dos 50, vestida com uma blusa branca impecável e sapatos confortáveis, a recebeu com um sorriso gentil. Sou Mara. Administro a casa. Venha, vou te mostrar onde esperar. Lena entrou em um corredor com aroma suave de sândalo e livros antigos. Passaram por uma sala de estar aconchegante, uma sala de jantar com estantes repletas de discos de vinil e uma cozinha ainda iluminada. Tudo ali parecia ter sido escolhido com intenção. Nada era extravagante, mas tudo exalava cuidado. Mara a levou até uma sala ensolarada, com 2 cadeiras, um bule de chá e nada mais além do silêncio. Ele virá em breve, disse Mara, saindo em seguida. 10 minutos se passaram. Lena assentiu, rabiscando anotações em um pequeno caderno. Tentava não demonstrar o quanto era estranho trabalhar em uma casa onde ninguém gritava com ela. Às 8 em ponto, o ambiente já havia encontrado seu ritmo. Ela limpava quase por instinto, dobrando guardanapos, lustrando superfícies que já estavam impecáveis. Não era nervosismo, era hábito. Estava acostumada a provar seu valor antes de ser aceita. No fim da manhã, entrou em um cômodo de teto alto, cercado por caixas e livros antigos. As etiquetas diziam Cartas 1971 a 1985, arquivos de campanha, reputação construída. Ainda examinava um panfleto de campanha desbotado quando Andrew surgiu atrás dela. Achou algo interessante? Ela se virou depressa. Não quis invadir. Ele deu de ombros. A porta estava aberta. Ela lançou um olhar às caixas. Eram tantas folhas, tantos registros. Ele documentava tudo, disse Andrew. Discursos, recibos, cartas que nunca enviou. Ele acreditava que a história acontecia nos detalhes esquecidos. Então ele lhe entregou uma pasta. Esta é sua.
Uma bagunça. Organize. Leia. Ela o encarou. É algo privado? Apenas pessoal. Sobre pessoas que ele admirava, que não conseguiu perdoar, ou que amou, mas nunca teve coragem de dizer. Lena hesitou. E você quer que eu leia isso? Acho que você vai entender melhor do que eu. Ela assentiu. Nos dias que se seguiram, Lena encontrou um novo ritmo. As manhãs passava com Mara na cozinha, as tardes no salão, separando cartas, muitas vezes precisando enxugar discretamente uma lágrima. À noite, caminhava pelos corredores, tentando acalmar a mente. Andrew ia e vinha, silencioso, mas presente. Ela o via no jardim, na biblioteca, cruzando o corredor. Ele não invadia, mas seu olhar permanecia. Não a vigiava, ele a enxergava. Outros também viviam naquela casa. O irmão de Mara, um veterano com uma bengala, pintava em silêncio na varanda. Beth, que já fora enfermeira, vinha 2 vezes por semana cozinhar. Nenhum deles era empregado. Nenhum era exatamente hóspede. Todos, ao que parecia, tinham recebido uma segunda chance. Não esperava que você fosse jardineiro, ela comentou. Ele levantou o olhar. Não sou, mas são minhas. Se algo morrer, quero saber que tentei. Ela se aproximou. Isso é raro, vindo de alguém como você. Ele limpou as mãos com calma. Poder não é sobre salvar as coisas. É sobre se importar o suficiente para tentar. Ficaram em silêncio por um instante. Então ele disse: Não trago pessoas para cá porque estão quebradas. Trago porque ainda tentam. A voz dela saiu baixa. Mesmo que não saibam o que fazer, com uma segunda chance, ele a encarou. Especialmente nesses casos. Enquanto Lena voltava para dentro da casa, algo dentro dela se moveu. Ela não estava sendo observada em busca de falhas, nem julgada pelo passado. Ela estava sendo vista. E isso, mais do que qualquer outra coisa, a assustava profundamente. A chuva caía fina contra as janelas, desenhando listras lentas no vidro. A casa estava silenciosa naquela noite. Mara tinha levado o irmão a uma consulta com um especialista e Beth saíra mais cedo por causa de um resfriado. Pela primeira vez desde que chegara, Lena sentiu a casa realmente parada. Ela organizava as últimas cartas da pasta pessoal no salão quando Andrew entrou com uma caneca nas mãos e um livro debaixo do braço. Ele hesitou à porta, então perguntou com a voz baixa, quase insegura: Se importa com companhia? Ela ergueu os olhos da pilha de papéis, surpresa. Claro que não. Ele se sentou em frente a ela, não muito perto, nem distante demais, o suficiente para que o silêncio entre os dois não parecesse desconfortável. Eu estava lendo a carta que seu pai escreveu ao prefeito em 84, disse ela, a voz suave. Ele nunca chegou a enviar. Andrew soltou um leve riso, quase nostálgico. Ele escreveu muitas coisas que nunca mandou. Por quê? Ele achava que o ato de escrever algo verdadeiro era mais importante do que entregar. Dizia que ajudava a entender o que ele realmente pensava. Ela virou o papel dobrado nas mãos. É estranho. Ele parece menos um político aqui e mais alguém se esforçando muito para ainda acreditar nas pessoas. Andrew a olhou com seriedade. Na maioria dos dias, ele era exatamente isso. Fez uma pausa. Eu também sou. A chuva ficou mais intensa, batendo com mais insistência nas janelas antigas. Lena pousou a carta com cuidado e levou a xícara de chá à boca. Notou que suas mãos tremiam levemente de cansaço. Andrew percebeu, mas não comentou. Em vez disso, perguntou com gentileza: Você sempre foi quem manteve sua família de pé? Ela piscou surpresa. Por que está me perguntando isso? Porque eu sei como é o olhar de alguém cansado de fingir que não está cansado. Por um momento, ela não respondeu. O único som era o tic-tac do antigo relógio sobre a lareira. Devagar, Lena pousou a caneca e recostou-se na poltrona.
Meu pai morreu quando eu tinha 11, disse. Minha mãe fazia 2 empregos, às vezes 3. Comecei a limpar escritórios com 13. Não porque alguém mandou, mas porque a conta de luz não espera o luto. Andrew escutava em silêncio, a postura relaxada, os olhos atentos, sem interrupções, sem pena. Minha irmã Ellie tem diabetes tipo 1, continuou Lena. Teve dias em que eu menti para ela. Disse que não estava com fome, só para ela comer o último miojo. Ela tinha 8 anos. Eu dizia que era como acampar. A voz vacilou. E um dia meu padrasto olhou para mim e disse que eu nunca seria mais do que uma faxineira, que eu devia parar de fingir que nasci para algo diferente. A mandíbula de Andrew se contraiu, mas ele permaneceu em silêncio. E eu acreditei nele, sussurrou ela. Até pouco tempo atrás. Finalmente ele falou. O que te mudou? A palavra escapou antes que pudesse pensar. Seus olhos se desviaram, um leve rubor de constrangimento. Não você como pessoa, mas este lugar, as pessoas aqui, o jeito como andam, como se não estivessem esperando serem expulsas. A voz de Andrew veio mais baixa agora. Ninguém é expulso, a não ser que pare de tentar. Mais um silêncio caiu entre os dois. Mas esse não era vazio. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse mais baixa. Ele assentiu. O que aconteceu no quarto lá de cima? A sala de música. Ela vive trancada. Andrew olhou para a caneca em suas mãos. Minha noiva tocava lá, todos os dias de manhã. Dizia que o mundo fazia mais sentido depois de Chopin. Os olhos de Lena se suavizaram. Ela morreu, completou ele, num tom sereno, mas denso. Acidente de avião, 4 anos atrás. Levantou os olhos, encontrando os dela. Eu não mantenho aquela porta trancada porque não suporto entrar. Tranco para não esquecer o som que aquele lugar tinha. Quando ela ainda estava lá, ela não sabia o que dizer. Então não disse nada. Apenas deixou que a chuva preenchesse o silêncio entre os dois. Eventualmente se levantou, atravessou a sala e guardou com cuidado a carta gasta na pasta onde a encontrara. Depois se virou para ele. Eu não sei tocar piano, disse ela, mas posso tirar o pó quando você quiser. Andrew sustentou o olhar dela. Obrigado. Ao acompanhá-la de volta ao corredor, ele parou no topo da escada e então, como se fosse um detalhe esquecido, comentou. Esqueci de mencionar seu chá. Sempre fica 30 segundos a mais no tempo de infusão. Ela arqueou uma sobrancelha. Você reparou? Ele deu um leve sorriso de lado. Eu reparo nas coisas. E quando Lena virou a esquina e sumiu de vista, percebeu com uma certeza suave e silenciosa. Ele não a observava como quem calcula riscos. Ele a observava como alguém tentando aprender a ficar. O sol finalmente rompeu as nuvens cinzentas pela primeira vez em dias. O ar da manhã carregava o cheiro de lavanda e terra úmida. Lena estava nos fundos da casa, mangas arregaçadas, unhas sujas de terra, organizando pedaços de tecidos entregues na varanda lateral. Andrew tinha tentado ser discreto, mas ela sabia. O pacote vinha de uma das lojas de tecidos mais respeitadas do estado, e não fora barato. O comprovante listava o comprador como anônimo. Lena não era ingênua. Entrou de volta na casa com os tecidos dobrados nos braços e encontrou Andrew no escritório, folheando um fichário antigo. Você não precisava ter feito isso, disse, sem rodeios. Ele levantou o olhar. Feito o quê? Comprar tecidos para mim, como se estivesse contrabandeando pelas portas dos fundos. Andrew fechou o fichário. Você disse que queria voltar a costurar. Achei que isso poderia ajudar. Ela hesitou antes de responder. Ajudaria sim, mas eu não quero ser alguém que espera ser ajudada. Eu não ofereci como ajuda, disse ele em voz baixa. Ofereci como fé. Lena soltou o ar lentamente. Então me deixa merecer.
Mais tarde, naquela tarde, ela se reuniu com Mara e apresentou uma ideia: transformar a ala leste desocupada da propriedade em um pequeno ateliê de costura e oficina comunitária. Um espaço que pudesse ser administrado pelos próprios moradores, oferecendo aulas simples, consertos, ajustes, até noções básicas de orçamento doméstico. Mara ouviu tudo, com atenção. Depois sorriu. Andrew nunca vai admitir, mas estava esperando que alguém sugerisse exatamente isso. Ao fim da semana, Lena havia transformado o antigo salão de baile num espaço cheio de mesas dobráveis, kits de costura, máquinas emprestadas e cadeiras alinhadas em filas tortas. Os panfletos foram feitos à mão. Convites foram colocados discretamente em bolsos de casacos e sacolas de supermercado pela cidade. A primeira paba a aparecer foi Beth, segurando um par de scrubs rasgados e dizendo: "Se você me ensinar a consertar isso, talvez eu passe a acreditar em milagres." Outros vieram. Alguns só queriam conversar. Outros, porque não tinham nada melhor para fazer. Muitos vieram porque estavam cansados de serem tratados como problemas. No segundo sábado, Andrew apareceu sem avisar. Ficou na porta, em silêncio, observando enquanto Lena orientava uma jovem mãe nos passos básicos de uma barra de calça. Ele não falou, não interrompeu. Mas mais tarde, depois que o último aluno saiu e Lena dobrava as cadeiras, ele se aproximou. "Você é diferente quando ensina", disse ele. Ela ergueu a sobrancelha. "Diferente como?" "Como se não percebesse que é você quem está construindo algo." Lena sorriu de leve. "Acho que, por um instante, eu só lembro como é não sentir medo." Ele deu um passo à frente e depois hesitou. "Quando tudo isso acabar, quando você estiver pronta para seguir em frente, o que você quer fazer?" "Não sei", disse ela com sinceridade. "Mas quero que seja meu, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja só um cantinho do mundo." Andrew assentiu devagar. "Então construa. E se algum dia precisar de ferramentas, não precisa pedir." Naquela noite, Lena ficou deitada, acordada, encarando o teto. O silêncio do quarto já não parecia um peso. Estava cheio de perguntas que ela não tinha mais medo de fazer. Ela não se sentia mais uma hóspede. Não se sentia mais alguém passando pela vida de outra pessoa. Pela primeira vez, sentia que estava moldando a sua própria. E em algum lugar, não muito longe dali, Andrew estava à mesa, olhando planilhas que já não significavam nada. Pensava não nos números, mas na garota de sapatos emprestados que havia pedido para construir algo do seu jeito. O que ele sentia não era admiração, não era afeto. Era algo mais profundo. Respeito, misturado à lenta e silenciosa revelação. Ele não queria que ela fosse embora. Não porque ela tornava a casa mais viva, mas porque ela fazia ele querer ficar. O convite chegou em um envelope azul claro, com detalhes em prata. O baile comunitário de Silverbridge, homenageando agentes de mudança locais. Lena quase riu ao ver seu nome. Alguém a havia indicado depois que o programa de costura ganhou destaque. Ela pensou em recusar. "Você devia ir", disse Andrew, ao vê-la parada com o envelope nas mãos. "Você conquistou isso." "Esse não é o meu mundo", ela murmurou. "Também não era o meu", respondeu ele, até eu parar de fingir que precisava de permissão para entrar nele. Lena foi. Usava um vestido azul marinho que ela mesma havia ajustado a partir de tecido doado. Os sapatos eram de segunda mão, mas estavam limpos. Ela parecia ela mesma. E caminhava como quem havia parado de pedir desculpas por isso. Andrew chegou separado, de terno grafite. Movia-se pela multidão como se pertencesse àquele lugar, mas procurava apenas por ela. Quando seus olhares se encontraram, ele sorriu. Discreto, só para ela. O evento começou com cumprimentos educados e pequenas porções de comida. Depois veio a apresentação. Um telão exibia os indicados: líderes comunitários, professores, voluntários. Cada nome era seguido por aplausos. Então apareceu uma foto de Lena.
não do ateliê, mas uma imagem granulada de 3 anos atrás. Ela estava diante de um tribunal, vestindo o uniforme do hotel, ao lado de um advogado e do seu padrasto, com o rosto marcado pela fúria. A legenda dizia: ex-suspeita em caso de furto é inocentada por falta de provas. Sussurros se espalharam. Não é ela? Lena congelou. O pulso martelava nos ouvidos. O estômago despencou. Ela só queria desaparecer. Lena assentiu, rabiscando anotações em um pequeno caderno. Tentava não demonstrar o quanto era estranho trabalhar em uma casa onde ninguém gritava com ela. Às 8 em ponto, o ambiente já havia encontrado seu ritmo. Ela limpava quase por instinto, dobrando guardanapos, lustrando superfícies que já estavam impecáveis. Não era nervosismo, era hábito. Estava acostumada a provar seu valor antes de ser aceita. No fim da manhã, entrou em um cômodo de teto alto cercado por caixas e livros antigos. As etiquetas diziam Cartas 1971 a 1985, arquivos de campanha, reputação construída. Ainda examinava um panfleto de campanha desbotado quando Andrew surgiu atrás dela. Achou algo interessante? Ela se virou depressa. Não quis invadir. Ele deu de ombros. A porta estava aberta. Ela lançou um olhar às caixas. Eram tantas folhas, tantos registros. Ele documentava tudo, disse Andrew. Discursos, recibos, cartas que nunca enviou. Ele acreditava que a história acontecia nos detalhes esquecidos. Então, ele lhe entregou uma pasta. Esta é sua. Uma bagunça. Organize. Leia. Ela o encarou. É algo privado? Apenas pessoal. Sobre pessoas que ele admirava, que não conseguiu perdoar, ou que amou, mas nunca teve coragem de dizer. Lena hesitou. E você quer que eu leia isso? Acho que você vai entender melhor do que eu. Ela assentiu. Nos dias que se seguiram, Lena encontrou um novo ritmo. As manhãs passava com Mara na cozinha. As tardes no salão, separando cartas, muitas vezes precisando enxugar discretamente uma lágrima. À noite, caminhava pelos corredores, tentando acalmar a mente. Andrew ia e vinha, silencioso, mas presente. Ela o via no jardim, na biblioteca, cruzando o corredor. Ele não invadia, mas seu olhar permanecia. Não a vigiava, ele a enxergava. Outros também viviam naquela casa. O irmão de Mara, um veterano com uma bengala, pintava em silêncio na varanda. Beth, que já fora enfermeira, vinha 2 vezes por semana cozinhar. Nenhum deles era empregado, nenhum era exatamente hóspede. Todos, ao que parecia, tinham recebido uma segunda chance. Não esperava que você fosse jardineiro, ela comentou. Ele levantou o olhar. Não sou, mas são minhas. Se algo morrer, quero saber que tentei. Ela se aproximou. Isso é raro, vindo de alguém como você. Ele limpou as mãos com calma. Poder não é sobre salvar as coisas, é sobre se importar o suficiente para tentar. Ficaram em silêncio por um instante. Então ele disse: Não trago pessoas para cá porque estão quebradas. Trago porque ainda tentam. A voz dela saiu baixa. Mesmo que não saibam o que fazer com uma segunda chance, ele a encarou. Especialmente nesses casos. Enquanto Lena voltava para dentro da casa, algo dentro dela se moveu. Ela não estava sendo observada em busca de falhas, nem julgada pelo passado. Ela estava sendo vista. E isso, mais do que qualquer outra coisa, a assustava profundamente. A chuva caía fina contra as janelas, desenhando listras lentas no vidro. A casa estava silenciosa naquela noite. Mara tinha levado o irmão a uma consulta com um especialista e Beth saíra mais cedo por causa de um resfriado. Pela primeira vez desde que chegara, Lena sentiu a casa realmente parada. Ela organizava as últimas cartas da pasta pessoal no salão quando Andrew entrou, com uma caneca nas mãos e um livro debaixo do braço. Antes que pudesse se mover, Andrew se levantou com calma.
Caminhou até o palco, tirou o microfone das mãos do apresentador surpreso e disse: Obrigado por nos lembrar que a internet nunca esquece, especialmente quando quer envergonhar alguém que teve a coragem de recomeçar. Ele olhou para a plateia. Vocês viram uma imagem? Deixem-me contar sobre a pessoa que está nela. Sua voz era firme, clara. Esta é Lena. Ela ensina costura para pessoas que ouviram a vida toda que não tinham futuro. Compra os tecidos com o próprio salário. Devolve dignidade sem jamais precisar dizer essa palavra. Fez uma pausa. Ela sobreviveu ao que a maioria de nós não suportaria e escolheu a bondade no lugar da amargura. Virou-se para ela. E se você acha que uma acusação define o valor de alguém, é porque ainda não conheceu Lena. Então, com uma serenidade cortante, estendeu a mão. O salão silenciou, não com desconfiança, mas com admiração. Lena caminhou até ele, não porque precisava ser salva, mas porque havia algo no olhar dele que dizia: Você nunca precisou correr sozinha. Eles saíram pouco depois. Do lado de fora, o vento brincava com o vestido dela. Os cabelos se soltavam do penteado. Ela virou-se para ele. Por que você fez aquilo? Você não tinha que se explicar hoje. Hoje era a sua noite, para ser homenageado. Você não precisava... Precisava sim, ele respondeu com ternura. Ela baixou o olhar. Eu odeio que isso ainda me siga. E eu não odeio, disse ele. Significa que você nunca parou de se importar com quem está se tornando. Ela respirou fundo. Você teria me defendido mesmo se tudo fosse verdade? Ele não hesitou nem por um segundo. Sim, porque o que vivemos importa, mas o que escolhemos depois importa muito mais. Ela o olhou, olhos cheios, mas firmes. Eu não esperava por isso. Nem eu, disse ele, mas não vou me afastar disso. Dessa vez, quando ela estendeu a mão, ele não apenas a segurou, puxou-a para seus braços, com intenção, com certeza. E ali, sob a luz suave da varanda, o passado perdeu o controle. O que restou foi a promessa silenciosa e sólida de tudo o que viriam a enfrentar, juntos. Na manhã seguinte, Lena acordou com o cheiro de pão fresco e o som delicado de porcelana se tocando. Ao entrar na cozinha, viu Mara colocando uma terceira xícara sobre a mesa. Ao lado dela, ereta e serena, em um casaco creme e saltos discretos, estava uma mulher que Lena só conhecia através de fotos emolduradas. Lena, disse Mara com suavidade. Esta é Eleanor Callahan, a mãe do Andrew. Lena engoliu seco. É um prazer conhecê-la, senhora. A expressão de Eleanor era impossível de decifrar, mas seu aceno não foi frio. Ouvi bastante sobre você. Andrew entrou instantes depois, casual, com camisa e jeans, mas havia algo em sua postura que mudava na presença da mãe. Não era medo. Era como quem se prepara em silêncio. Tomaram café da manhã juntos. Mara servia, mas Eleanor fez questão de servir o chá com as próprias mãos. Fez perguntas educadas a Lena. Sobre seu projeto, sobre o que achava da propriedade, sobre seus autores preferidos. Nada agressivo, nada direto. Mas sob cada palavra havia uma pergunta que não precisava ser dita. Quem é você? E o que está fazendo aqui com meu filho? Após o café, Eleanor se virou para Lena com um leve sorriso contido. Podemos caminhar um pouco pelo jardim? Lena obedeceu. O ar estava fresco, perfumado com terra úmida e lavanda recém-colhida. Eu perdi meu marido para o câncer, disse Eleanor de repente, sem olhar para ela. Andrew tinha 23 anos. Vi ele transformar cada pedacinho de dor em concreto, em negócios, em silêncio. Depois, ele perdeu ela. Aquilo quase o destruiu. Lena caminhava ao lado dela em silêncio, mãos entrelaçadas à frente do corpo. Não estou aqui para questionar seu caráter, Lena, continuou Eleanor. Mas estou aqui para fazer uma pergunta que só você pode responder.
Ela parou de andar e se virou para encará-la. Você está aqui porque ama ele ou porque ele foi o único que não desviou o olhar? A garganta de Lena apertou, mas ela não abaixou os olhos. Eu não vim aqui para me apaixonar, disse. Vim porque não tinha mais para onde ir. Mas o que encontrei aqui não foi só bondade. Foi o primeiro lugar que não me tratou como se eu devesse agradecer por estar presente. Ela respirou fundo antes de continuar. Eu não amo ele porque me salvou. Eu amo ele porque nunca, nem por um segundo, agiu como se eu precisasse ser salva. Eleanor a observou por um instante longo. Depois assentiu, quase imperceptivelmente. Eu acredito em você, disse. Mas sou mãe e vou me preocupar até o fim da vida. Naquela tarde, Eleanor ficou mais tempo do que tinha planejado. Tomou chá, ouviu Ellie, a irmã de Lena, lendo em voz alta sentada num canto. Entrou na sala de costura sem avisar e esboçou um sorriso discreto ao ver Beth ensinando uma menina de 12 anos a costurar um botão. Antes de ir embora, entregou a Andrew uma pequena lata de metal. Você adorava isso, disse. Fiz ontem. Andrew ergueu uma sobrancelha. Você cozinhou? Assei, corrigiu ela. Não seja dramático. Ela se virou para Lena uma última vez. Espero que você fique, disse. Não porque ele precisa de alguém, mas porque ele finalmente deixou alguém entrar. Naquela noite, Lena encontrou a latinha sobre a mesa da cozinha. Dentro, havia 6 biscoitos de amêndoa. Restavam 3. E ao lado, sobre o balcão, um bilhete dobrado, escrito na caligrafia inclinada e refinada de Eleanor. É preciso força para sobreviver sozinha, mas é preciso ainda mais coragem para permanecer quando finalmente se está em segurança. Lena ficou imóvel por um longo momento. Depois pegou um biscoito, sorriu de leve e soube. Ela não estava apenas sendo aceita, estava sendo confiada. O centro comunitário ficava na borda da cidade, onde antes funcionava uma agência postal abandonada. Agora, recém-pintado em tons acolhedores, tinha janelas abertas, deixando entrar a brisa e o som das risadas das crianças que corriam lá dentro. No portão, um letreiro de madeira simples, entalhado à mão. Casa Ponte, para novos começos. Foram 6 meses de trabalho. Incontáveis conversas, licenças, doações, voluntários. Lena cuidou de cada detalhe, das máquinas de costura no ateliê do andar de cima até o cantinho de leitura junto à lareira. Andrew ficou com a parte prática. Logística, burocracia, sessões de orçamento que varavam a madrugada. Mas o espírito do lugar, esse sempre fora de Lena. Na manhã da inauguração, o ar estava carregado de expectativa. Os convidados chegavam aos poucos, famílias, doadores, vizinhos e até alguns rostos conhecidos da noite do evento beneficente. Aqueles que antes sussurravam, agora voltavam com uma admiração cautelosa. Lena estava perto da entrada, prancheta nas mãos, conferindo os últimos detalhes. Usava uma blusa branca suave e uma saia azul marinho. Simples, elegante. O cabelo estava preso, mas alguns fios soltos dançavam com o vento. Andrew a observava de longe, com as mãos nos bolsos, o orgulho traçado discretamente em seu rosto. Ela não tinha pedido reconhecimento. Não tinha pedido nada. Mas havia construído algo que permaneceria. E ele sabia, naquele dia, faria algo por si mesmo. Pedir a ela, pela primeira vez, algo só dele. A cerimônia começou. Discursos foram feitos. Mara falou sobre comunidade. Beth contou como a sala de costura a salvou de uma solidão que ela nem sabia nomear. Até Eleanor disse algumas palavras, breves, sinceras e, para surpresa de todos, emocionantes. Então o anfitrião voltou-se para Lena. Nossas palavras finais vêm da mulher que tornou tudo isso possível, Lena Torres. Ela caminhou até o microfone com o coração acelerado. Andrew notou suas mãos tremendo levemente enquanto ela inspirava fundo antes de falar. Eu costumava achar que sobreviver era suficiente, começou ela.
Que se eu apenas continuasse andando, continuasse ganhando, mantivesse a cabeça baixa, tudo ficaria bem. Mas sobreviver não é o mesmo que viver. Ela fez uma pausa, olhando para a multidão. Seu olhar encontrou o de Andrew por um breve segundo. Ele sorriu. Este lugar não é sobre resgatar, é sobre reconstruir. E eu tenho orgulho de estarmos reconstruindo juntos. Os aplausos vieram como uma onda, sinceros, calorosos. Lena desceu do pequeno palco, e no último degrau, Andrew já a esperava. Tomou sua mão com suavidade e depois se virou para o público. Há mais uma coisa, disse ele, a voz calma, porém firme. Lena olhou para ele confusa, até perceber o leve brilho prateado em sua outra mão. Andrew respirou fundo, devagar. Eu costumava pensar que sucesso era construir muros. Estava errado. Sucesso é construir portas, permitir que as pessoas certas entrem e ficar quando elas entram. Ele se virou completamente para ela agora, a voz mais baixa, só para ela. Você não me salvou, Lena. Você me lembrou que eu queria ser alguém por quem valesse a pena ficar. E foi por isso que, naquele momento, ele não ofereceu títulos, nem promessas prontas, nem um futuro já desenhado. Abriu a pequena caixa de veludo. Eu te ofereço isto, porque todos os dias, desde que você entrou na minha vida, eu escolhi você. E eu quero continuar escolhendo. Você quer se casar comigo? O tempo parou. A sala silenciou por completo. Lena olhou para o anel dentro da caixinha. Simples, elegante, com um aro delicado de ouro branco e uma pedra pequena. Não era novo. Ela o reconheceu na mesma hora. Era o anel que ela havia desenhado anos atrás no canto de um caderno durante uma aula de costura. Um esboço que nunca mostrou a ninguém. Como você... Ela sussurrou. Encontrei o desenho, ele respondeu com ternura. Pedi a um amigo que o fizesse. Queria que fosse seu, mesmo antes de ser meu para te dar. Lágrimas brilharam nos olhos dela, mas não caíram. Em vez disso, ela sorriu. Um sorriso lento, seguro, iluminado. Sim, disse ela. Aplausos explodiram na sala. Ellie correu do meio da multidão e os abraçou com força, gritando: agora ele é da nossa família de verdade. Naquela noite, depois que a festa foi se acalmando e os convidados começaram a ir embora, Lena e Andrew sentaram nos degraus da Bridge House. Estavam descalços, de mãos dadas, ouvindo o vento dançar entre as árvores. A gente conseguiu, ela murmurou. Não, Andrew corrigiu suavemente. Você conseguiu. Eu só fiquei parado tempo suficiente para ser transformado. Lena encostou a cabeça no ombro dele. Ainda bem que ficou. Ele beijou o topo da cabeça dela e, naquele momento pequeno e silencioso sob as estrelas, entre risos, lembranças e segredos, eles não falaram sobre data de casamento, dinheiro ou legado. Apenas ficaram ali, juntos, duas pessoas que se escolheram, de novo, e que continuariam escolhendo uma a outra, sempre. Se essa história tocou seu coração, se você viu um pedaço de si mesmo na luta de Lena ou na transformação silenciosa de Andrew, saiba disso. Todos nós merecemos uma segunda chance. Não aquela dada por pena, mas aquela construída com confiança, esforço e amor. Porque às vezes, a coisa mais poderosa que alguém pode dizer a outra pessoa não é "eu vou te salvar", mas "eu te vejo e estou aqui. Obrigado por estar conosco". Se você acredita em histórias que curam, inspiram e nos lembram que o amor muitas vezes nasce nos lugares mais silenciosos, curta, compartilhe e inscreva-se no Soul Stories. Aqui é onde os corações encontram o caminho de casa. Nos vemos na próxima história.